Então, cara, fico felizão. É a primeira vez que eu participo aqui na Arena. Na verdade, eu gravei um vídeo essa semana aqui nessa arquibancada, não sei quantos viram. Mas, para mim é um prazer muito grande estar aqui, como o Vini falou, num espaço planejado, preparado para proporcionar momentos como esse. E espero de coração que a gente consiga usar aqui cada vez mais e realizar mais conexões para que a gente consiga compartilhar junto e crescer junto também. Então, hoje o tema que eu vim trazer para vocês na semana de Meetups, né, que está marcando aí a inauguração desse espaço, é justamente como estratégias de desenvolvimento de software podem auxiliar o processo de transformação digital. Muitos falaram, poxa, cara, isso parece tema de TCC que você vai apresentar lá. Não foi. Na verdade, transformação digital, pelo menos eu tive contato já agora de 2 anos para cá. Assim, posso dizer que eu estou realmente tendo contato no by the book, executando com liberdade e com autonomia. Mas, naturalmente, eu preciso trazer porque isso afeta a gente. Nós somos desenvolvedores, nós estamos no meio de tecnologia. E, antes de eu continuar, eu vou passar uma série de informações e, se vocês quiserem anotar alguma coisa, anotem esse endereço que está aparecendo aí. Podem tirar uma foto e tal, mas depois vocês podem encontrar nas minhas redes, no meu SlideShare, André Pavlovich, é facinho de achar. Pavlovich é quase um PK, né? Então, vocês vão encontrar lá. Na verdade, se vocês procurarem Pavlovich, vocês podem achar coisas do meu irmão também, mas o conteúdo é igualmente bom. Eu sou arquiteto de sistemas, tive por um tempo no programa Microsoft MVP e trabalho aqui na CIT, como eu falei, coordenando tecnicamente projetos de LDT, de transformação digital, e por isso eu acho muito importante compartilhar com vocês esse conteúdo. Como eu falei, e eu vou avançar aqui, transformação é um buzzword, né? É uma coisa que todo mundo hoje corre atrás. E nós da CIT somos agentes de transformação e temos excelência em codificação, né? Então, esse tema ele linka muito e ele nos coloca com certa propriedade para trabalhar esse material. Então, eu gostaria de dizer que vocês estão convidados a participar desse espaço cada vez mais. E, como eu falei, estou muito feliz de ver vocês aqui hoje, numa terça à noite. Vocês são demais. Bom, transformação digital. Como eu falei, todo mundo hoje, toda grande empresa está atrás de se posicionar como uma empresa transformada, como uma empresa que está efetivamente trabalhando para a transformação digital. E por que transformação digital? Não é porque transformação digital é uma buzzword. Não é porque está todo mundo falando. É porque passou a ser uma questão de sobrevivência. Não é mais uma questão de, talvez eu vá, talvez eu não vá, pode ser o momento. É um fato. Hoje, esse modelo de desenvolvimento em que você tinha negócio e tecnologia conversando no seu mundinho, né? Poxa, será que a gente consegue fazer isso? E o negócio, eu gostaria de fazer isso. Não cola mais. E não cola mais porque tem uma figura que está faltando nesse desenho e que esse processo de transformação digital traz para a gente, que é justamente o cliente. Ele coloca o cliente no centro. Esse processo de desenvolvimento, ele devolve para a gente, consumidor, cliente, o poder de decidir, né? A gente tem o caso do Uber, por exemplo, né? O próprio aplicativo do Uber nos tirou de ser refém, né? De chamar um táxi, sei lá, quem vai vir, quanto tempo eu vou ficar esperando, quanto o cara vai me cobrar. Então, quando você coloca o cliente na equação, nós decidimos por garantir que esse aplicativo tivesse sucesso. E a gente vai ter diversos exemplos desse tipo de processo. Então, transformação digital é uma questão de sobrevivência porque ela devolve para a empresa uma visão estratégica, uma visão que conecta meio corporativo ao negócio. E você não vai conseguir fazer isso sem feedback, sem ouvir seu cliente, sem participar, sem co-criar. E isso é muito fundamental
porque se a gente pudesse resumir, óbvio, eu tenho aqui só alguns minutos para falar com vocês, e eu gostaria, óbvio, com isso aqui dar um TCC, eu poderia falar por 4, 5 horas. Mas se eu pudesse resumir, como começa o processo de transformação digital? 3 passos. O primeiro dos passos é garantir que seu cliente tenha uma excelente experiência. Porque a experiência define se o seu cliente vai se tornar um freguês. Cliente é uma oportunidade, né? Cliente é aquele que está passando na porta da sua loja. Vamos colocar aqui uma analogia. Freguês é aquele que passa na frente de outras, mas ele escolhe a sua. Então, para você levar o seu cliente a ter uma excelente experiência, você precisa focar nele, você precisa ouvi-lo. Mas isso não é suficiente para você dizer que você está efetivamente trabalhando com transformação digital, no caso. Você precisa efetivamente rever os seus processos operacionais. Pô, Paulo Vitor, rever processos operacionais? Como é isso? Simples. Todo mundo aqui já pediu um cartão de crédito num banco. O cartão chega, muitas vezes você precisa ir até a agência para desbloquear, instala um aplicativo, tem que ir na agência. Naturalmente, o processo de bancos exige segurança, mas você consegue rever esses processos para, ainda não abrindo mão da segurança, garantir uma boa experiência. E o próprio Nubank é um exemplo disso. Ele reviu processos para fazer essa liberação do cartão, para liberar o aplicativo, que garantem essa segurança e, ao mesmo tempo, não comprometem a experiência do cliente. E não à toa, é uma empresa que cresce, sendo um bom exemplo de uma empresa transformada digitalmente. E o terceiro passo é justamente o modelo de negócio, né? A gente falou do exemplo do Uber, mas tem outros, né? O Spotify, por exemplo, é uma empresa que mudou o modelo de negócio. Até alguns anos atrás, se você quisesse um disco, ou você pirateava os MP3, ou você se deslocava até uma determinada loja e comprava um disco e ficava satisfeito com aquele disco. Hoje, o próprio Spotify, ele oferece música à la carte, né? Escute o que você quiser. Então, são diversos exemplos de como a transformação digital ela passa por etapas, né? E quando a gente fala de transformação digital, a gente precisa entender que negócio e tecnologia precisam andar juntos em sinergia. Porque você pode estar ouvindo o seu cliente, você pode estar desenvolvendo um software de qualidade, você pode estar cumprindo ali com as boas práticas de desenvolvimento de software, mas você talvez não chegue ao caso desses caras. Por quê? Porque existe, além de tudo isso, né, quando você fala de desenvolvimento, de transformação digital, você não pode esquecer que por trás de tudo vai código. Então, mais do que processos de ouvir o cliente, de garantir o feedback, de fornecer tudo isso, você não pode se esquecer que quando você está falando de negócios digitais, você ainda precisa tomar muito cuidado com aquilo que você está desenvolvendo, com aquilo que você está entregando. E é justamente sobre essa situação que eu queria conversar com vocês hoje. Porque quando você tem esse desalinhamento, por mais que você tenha energia, que você tenha vontade, que você tenha o interesse, uma visão estratégica de que você precisa transformar a sua empresa, o seu negócio digitalmente, se você não está alinhado com tecnologia, a tecnologia vai ser como aquela bola de ferro no seu pé. Você vai tentar correr uma corrida e tudo que você vai ter é a tecnologia como um empecilho e não como um combustível. E, Paulo Vitor, como é que eu vou conseguir alinhar tecnologia, negócio e colocar essas pessoas tão diferentes para buscar ser um grande player, para tentar ser o próximo Spotify, para tentar ser o próximo Uber, para tentar ser a próxima empresa de grande escala que vai correr nesse hype do mercado? Cara, primeira coisa, se você se dispôs a correr essa maratona, a viver essa jornada, você precisa ter claro o que exatamente você vai buscar. E se você quer buscar ser uma empresa de grande escala, uma empresa que pode ser listada dentre essas outras que a gente falou aqui, você vai precisar reduzir o time to market,
Por que reduzir o time to market? Porque você vai precisar experimentar. Você não vai mais... você vai precisar ouvir o seu cliente. Então, você não pode mais definir as coisas dentro de casa, baseado na informação de um diretor, de um coordenador, da equipe técnica, desenvolver isso por 6 meses e só daqui a 6 meses pôr isso no mercado. Reduzir time to market é ter uma ideia, validar e entregar ela em 1 mês, deixar o seu cliente decidir se você vale ou não a pena investir tempo, esforço e dinheiro naquilo. Então, reduzir time to market, fundamental, né? O próximo passo é justamente aumentar a sua capacidade de inovação. Você não vai conseguir ouvir o seu cliente e reagir em tempo hábil se, na verdade, a sua capacidade de inovar e de trazer uma proposta diferente daquela primeira que você colocou no mercado e validou e não deu certo. Se você levar 2, 3 meses para mudar o curso, você também está fadado a falhar. Então, buscar reduzir o time to market, aumentar a sua capacidade de inovação, que é justamente o quanto você consegue mudar de direção, né, tendo já tomado uma decisão. E, ao mesmo tempo, escalar. Escalar é fundamental, porque a gente hoje vive num mundo de Big Data, de Big Data, de Big Users, tudo é Big. Então, se o seu negócio der certo, e eu espero que dê, sempre que você se propõe a ser a correr esse RIP de empresa transformada digitalmente, você precisa estar preparado, inclusive, para o sucesso. Porque se você coloca uma ferramenta no mercado, que daí entram 20 mil, 30 mil usuários e ela não suporta, o que é que você tem do seu cliente? Feedback negativo. E aí você está agindo contra você mesmo. Você vai pagar o preço do sucesso. Olha que bizarro, né? Então, se você não está preparado para escalar, você fatalmente não vai conseguir colher os frutos do seu sucesso. Então, tudo isso é preciso ser alinhado com a tecnologia para que você consiga desenvolver softwares resilientes, preparados para esse novo processo de transformação digital. E, de novo, resumindo muito, mas muito mesmo, em função do tempo que a gente tem, eu trouxe para vocês 3 grandes caras que vocês não podem negligenciar nunca se vocês estão se propondo a trabalhar nesse meio de entregas ágeis, de times de alta performance e de feedback em ciclos curtos, com experimentação. Vocês não podem abrir mão de computação na nuvem. Por quê? Está diretamente relacionado à sua capacidade de escalar. Computação na nuvem é você ter virtualmente à disposição recursos ilimitados. Então, se amanhã você é a próxima plataforma de sucesso, você não vai precisar ligar para a IBM e falar assim, me manda mais um hack aí, porque amanhã deve entrar 30 mil clientes. Não, jamais. Isso não funciona. Né? Exatamente. Ninguém liga aqui para a Copasa falando assim, vai vir uns parentes do interior, vai ter mais banho aqui em casa. Jamais, né? Então, quando você lida com tecnologia, nesse pitch de que você está transformado, de que tecnologia é meio, ela é commodity. Você, do mesmo jeito que você não liga para a Copasa, né, você abre a torneira e confia que a água está lá, tecnologia igualmente, você não quer ligar para ninguém, você quer aumentar a capacidade do seu sistema e confiar que os recursos vão estar ali disponíveis, porque você precisa deles naquele instante. Então, computação na nuvem. Containerização, e aqui o foco é muito na questão financeira, monetária mesmo, questão de saúde e capacidade de crescimento. E, naturalmente, DevOps. Falando um pouco sobre cada um desses itens, computação na nuvem, extrapolando, ela nos garante colocar o foco aonde é importante. Porque no modelo antigo, né, antes de você ter esse tipo de mindset, muita gente tinha um data center próprio. Colocava lá, eu comprei um rack aqui de 50 mil da IBM, se der pau eu compro um outro de 80 mil, e se não for suficiente eu compro um de 150 mil, e por aí vai. Só que você está limitado àquele tipo de recurso.
E aí a gente foi aprendendo a lidar com máquinas virtuais, para lidar com serviços de nuvem, né, até a parte de SaaS. E por que é importante entender esse tipo de gráfico? Quanto mais à direita você estiver trabalhando dentro do seu, da sua infraestrutura, né, dentro de como você tiver projetado a arquitetura técnica do seu negócio, mais próximo do seu cliente você vai estar. Você vai estar deixando de se preocupar com sistema operacional, com rede, com coisas que não são parte do seu negócio. Seu negócio, como a gente viu aqui nesses exemplos que a gente falou, Uber, Spotify, Nubank, é a aplicação, experiência do seu cliente e os dados. Todo o resto é acessório. Né? Vamos voltar aqui nos exemplos. Uber, a maior empresa de transporte do mundo hoje. Quantos carros ela tem? Nenhum. Absolutamente nenhum carro. Por que eu vou ser uma empresa de tecnologia e vou querer ser dono do computador? Não, meu negócio está em cima de dados, agilidade. Né? Então, tecnologia virou commodity. Você não deveria estar se amarrando a esse tipo de coisa. Você deveria estar pensando à frente. Né? E sobre containerização, como eu falei, containerização é uma questão de estratégia. Esse desenho, né, de quanto mais à direita, mais próximo do negócio, ele também é uma armadilha. Você pode desenvolver o seu negócio todo baseado em ferramentas, em recursos que estão disponíveis em apenas um vendor. Você, de repente, usou o core do seu sistema é o BigQuery do GCP. E amanhã, sei lá, por cargas d'água, o Google triplica o valor do GCP. E agora? Você diminuiu sua margem 3 vezes. Né? Amanhã você desenvolveu o seu negócio, está totalmente baseado num recurso específico do Azure. E, por alguma razão, dólar e tal, será como é tributado aqui, isso quadruplica. E agora? Então, por uma questão de estratégia, a liberdade de você poder mover o seu sistema entre diferentes vendors é uma questão financeira que vai garantir para você uma boa saúde e liberdade de definir e negociar entre cada um desses vendors. Né? Você pode pegar o seu sistema que está rodando na Azure, levar para o Azure porque você negociou um preço melhor. Igualmente, sair da Azure e ir para o GCP porque você negociou um preço melhor. Então, você deixa de ser refém. Isso te garante boa saúde financeira. Você não é refém de nenhum vendor. E uma cultura DevOps. Esse é o item que a gente vai se delongar mais hoje. Porque um ponto muito forte aqui é a questão da cultura. E cultura não se faz de um dia para a noite. Cultura é algo que vem de dentro, que nos modifica de dentro. Cultura é algo que, se a gente não internaliza, a gente não consegue expor. Ninguém vai enxergar em você uma cultura que você não tem. Porque não vem de fora. E quando a gente fala de cultura DevOps, a gente fala de vários aspectos. A gente fala sobre entender que, para desenvolver hoje em dia, você não vai conseguir ter um mundinho dos programadores, um mundinho dos designers, um mundinho do time de negócio. É fundamental que todos esses perfis trabalhem juntos, com um propósito. Né? Ninguém mais quer demandas empurradas. Demandas que passam de um departamento para o outro via um papel, via protocolo, que são frios, que não carregam a real necessidade de quem está demandando essa questão. Então, trabalhar juntos gera engajamento, gera sinergia, gera velocidade, que é justamente o que a gente precisa para ser uma empresa de sucesso. E cultura de DevOps é entender que está tudo interligado. Que nada vem uma coisa depois da outra numa questão linear. Nós estamos constantemente num ciclo de desenvolvimento, validação, teste, produção,
mensuração, validação, que retroalimenta o processo de desenvolvimento. Então, a cultura de DevOps ela é fundamental para garantir essas entregas contínuas, né? Você não pode apostar todas as fichas em algo, colocar em produção e agora vamos testar. Você tem que estar constantemente produzindo, constantemente ouvindo o seu cliente e constantemente dando a ele aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer. E isso vem com o quê? Com a cultura de experimentação. E aqui é muito... aquilo que é bom é muito melhor que o ótimo 2 dias depois. Porque se eu valido, eu descubro que eu posso economizar tempo. Eu descubro que eu posso mudar o direcionamento do meu desenvolvimento para entregar algo de melhor qualidade, né? Isso também me garante o quê? Dinheiro. Poxa, eu economizei 2 meses de desenvolvimento porque eu coloquei na rua um MVP que me disse que tudo que eu estava planejando era balela. O cliente não quer. Então, se você está no modelo tradicional de desenvolvimento e você quer entregar algo robusto para o seu cliente, algo que faça tudo, muitas vezes você ia gastar muito mais dinheiro para descobrir que você estava indo pelo caminho errado. E uma outra armadilha desse tipo de pensamento é acreditar que nós já fazemos com excelência toda a parte de dev. Sempre que você escuta de DevOps, o que você pensa diretamente? Ah, cara, a gente precisa melhorar a automatização, melhorar a forma como a gente implanta. Ninguém fala, cara, ainda tem uma parte de dev aí. A gente precisa evoluir também a maneira como a gente desenvolve o nosso software. Então, não foque só no Ops, tá? Porque você não é excelente em desenvolvimento. Também na parte de desenvolvimento houveram grandes revoluções nos últimos tempos. Então, negligenciar toda a parte de dev em foco de Ops é uma armadilha, tá? E isso por quê? Porque times que conseguem entregar tudo muito rápido, tudo de uma maneira muito, muito rápida, às vezes fazendo as coisas mal feitas, que não tem problema nenhum em fazer as coisas, às vezes, para experimentar, é parte da estratégia de desenvolvimento. Mas reconhecer que essas coisas também são débitos, né? Que todas essas coisas que você está conscientemente deixando de fazer, em algum momento precisam ser pagos, antes de você escalar. Você não pode negligenciar, né? Porque a longo prazo, isso cobra débitos, cobra juros, né? Tudo aquilo que você deixou de fazer por uma questão de estratégia, se você resolver escalar sem corrigir, porque você fez um experimento, você não fez algo robusto, e você decide continuar colocando energia sem pagar esses débitos, o que você tem é uma curva cada vez mais difícil de ser mantida, né? E outra questão muito forte quando a gente fala de ter rapidez, agilidade em produzir, e aqui é uma coisa que para mim é uma fé, é ser trunk-based. É garantir que todo desenvolvedor está diretamente conectado àquilo que está em produção. Diretamente conectado. E vocês já viram casos aí, né, de gente que comitou coisa no Facebook, tirou do ar, alguém comitou. Cara, infelizmente, o preço que se paga pela agilidade. Você poderia garantir que tudo chegasse redondinho para o seu cliente, mas sempre atrasado. Sempre atrasado. Então, é preciso ter coragem. E eu entendo que dá medo. Dá medo você dizer que você está comitando coisas que não estão prontas, coisas que são experimentos, coisas que estão indo para a produção, constantemente sendo integradas e, às vezes, implantadas para o seu cliente. Mas há maneiras de garantir que você faça isso com segurança, né? Que você não está necessariamente colocando códigos inacabados para serem executados pelo seu cliente. E como que a gente faz isso? Feature Toggle, né? Você vai desenhar o seu SCM não baseado em branches, né? Não tendo um overhead imenso de integração, de testes, porque se você tem feature branches, na verdade, toda vez que você integra, você precisaria retestar. O que você testou num branch separado não é exatamente o que você vai implantar. Então, garantir que você está efetivamente trabalhando com trunk-based e dentro de um SCM baseado
em alterações lógicas é fundamental para você conseguir ter uma cultura de experimentação eficiente, tanto em time to market, quanto na resposta àquilo que o cliente fala, né? Então, por exemplo, se você detecta um problema em produção, você não tem que republicar uma versão, garantir que todo cliente baixe aquela versão. Você simplesmente desliga um toggle e está estancado, né? Uma outra questão quando a gente fala de DevOps, e aqui de novo eu estou puxando muito para a parte de Dev, porque eu acho que muitas vezes a gente entende que a gente já é proficiente. É justamente na parte de desenvolvimento de testes. E testes, como cultura, todo desenvolvedor precisa escrever, e escrever sabendo que testes são códigos de produção. Teste não é feito para cliente ver cobertura, percentual, 90%, 85%, não é feito para a vaidade do cliente. Não é feito muito menos para a vaidade do desenvolvedor. Teste é feito porque ele é um garantidor desse pipeline. Tudo que a gente está falando aqui de agilidade, tudo que a gente está falando de velocidade de implantação, de integração, de ter coragem de ficar fazendo implantações em produção diariamente, depende de uma boa cobertura, e uma cobertura mais do que grande, ela precisa ser inteligente de cobertura de código. E aí, a pirâmide de testes, ela precisa parar de ser a pirâmide do tester. Porque muitas vezes a pirâmide é a pirâmide do tester, só o tester está preocupado com isso. E ontem a gente teve até um meetup de teste aqui, não sei quantos testers tem aqui, eu quero dizer que eu simpatizo com vocês. Tá? Eu reconheço que teste é código de produção e eu preciso que todo desenvolvedor acredite nisso. E se a gente tem alguma coisa que possa resumir tudo que a gente falou, é teamwork. Quando a gente fala de teamwork, a gente está falando de transformação, porque a gente está falando de aproximar a empresa do cliente. A gente está falando de desenvolver junto. O seu cliente agora ele é parte do seu time desenvolvedor. Ele é o seu tester. Ele é o seu end user. Ele direciona o seu roadmap. Ele é parte do seu time, ele nem sabe, ele não recebe para isso. Mas ele é parte do seu time. Então, teamwork. Quando a gente fala de teamwork, a gente está querendo aproximar o desenvolvedor do tester. Porque, cara, o desenvolvedor escreve código, o tester também escreve código, e o código tem o mesmo peso. Não é porque o desenvolvedor faz a parte funcional e o tester faz a parte não funcional que algo é diferente. Tem igual valor, né? Muito obrigado.